Você é daquele tipo de investidor que fica procurando na bolsa de valores ações de boa qualidade, de preferência small caps, que possuem grande potencial de crescimento? Então, se você procura isso, você está no vídeo certo. Hoje nós vamos analisar duas small caps. Uma para você ficar longe, eu não gosto nada dela. E uma outra small cap, bem interessante, num nicho de mercado, talvez seja uma boa oportunidade de compra no momento correto. Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. E a primeira empresa que nós vamos estudar utilizando a análise dinâmica de balanços é a BrisaNet. E eu consegui oferir aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, e fiz isso para os balanços de 22 a 25. Se a gente observar aqui o balanço de 2025, nós vamos perceber que a BrisaNet é uma empresa que tem uma estrutura financeira muito ruim, grau de risco elevado, ok? Cara, ela tem capital de giro negativo. E isso é muito ruim, né? Por quê? Porque como o capital de giro dela é negativo e a necessidade de capital de giro também ela é negativa, mas assim, praticamente zerada, né? A empresa ela tem que recorrer aos empréstimos de curto prazo para conseguir rodar a operação, se financiar, tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. E é por isso que a empresa tem um saldo de tesouraria negativo, alavancado em empréstimos de curto prazo. Eu peguei os dados daquela matriz e criei esse gráfico, né? Para evidenciar as tendências da necessidade do capital de giro, que é a linha vermelha, do capital de giro próprio, que é a linha azul, e do saldo de tesouraria, que é a linha amarela. Meus amigos, respeitem as tendências. Se tem algo poderoso no mercado financeiro, se tem algo poderoso na gestão, é a tendência. Eu sempre dou muito valor às tendências, ok? E o que eu vejo nesse gráfico? Eu vejo uma empresa que tem um capital de giro com uma tendência declinante cada vez mais forte, ok? Esse capital de giro já chegou a ser positivo, mas hoje ele é negativo. E eu vejo uma empresa que tem a necessidade de capital de giro andando de lado, praticamente a zero, né? Esta empresa está sob efeito tesoura. O que é efeito tesoura? Efeito tesoura é o cruzamento entre a linha azul, né, que possui uma inclinação negativa, né, que possui um capital de giro cada vez menor, né, e a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, que possui variações positivas, né? Então nós chamamos de efeito tesoura porque você tem aqui, né, uma ponta da tesoura, que é a necessidade do capital de giro apontada para cima, e uma ponta da tesoura, que é o capital de giro, apontada para baixo, ok? E o que isso evidencia? Isso evidencia que a empresa ela está precisando de dinheiro para se financiar, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. E esse dinheiro, ele vem do curto prazo, tá? Que é a linha amarela. Então, resumindo, como a BrisaNet é uma empresa que tem uma estrutura financeira fraquíssima, né, com capital de giro inclusive negativo, ela tem que recorrer aos empréstimos de curto prazo para financiar a sua operação no dia a dia e para financiar, pasme, os investimentos de longo prazo. É uma empresa que tem uma estrutura horrorosa. Quando nós abrimos a composição do saldo de tesouraria, nós percebemos que essa situação se deteriorou demais de 2024 para 2025, ok? Em 2025, a empresa tem 480 milhões de reais aqui no mouse, em empréstimos de curto prazo, né? E o dinheiro que ela tem no caixa e nas aplicações financeiras é dinheiro de curto prazo, né? Então, o dinheiro que está lá aplicado em aplicações de curto prazo é dinheiro que ela pegou emprestado com o banco, ou com algum credor, ou com alguma debênture, enfim. Então, é uma empresa que ela vem perdendo musculatura ano a ano, né? Observe que em 2022 era 405, depois passou para 374, depois passou para 162 e agora 126 milhões de reais negativo. É uma empresa muito fraca sob o ponto de vista da liquidez. E quando a gente abre a necessidade do capital de giro, nós percebemos que hoje a empresa tem um ciclo financeiro negativo de 17 dias e isso é bom, né? Mas ele já foi melhor,
né? Hoje a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro de apenas 6 milhões de reais negativo, mas lá pelos idos de 2022 era de 80 milhões de reais, né? Eu fiquei curioso, né, em tentar entender por que a empresa perdeu qualidade também na necessidade de capital de giro, né? E o que chamou a atenção é essa conta aqui de outras obrigações, né, que tinha um valor relevante lá em 2022 de 126 milhões de reais e agora apenas de 41 milhões de reais. Eu fui no balanço da empresa, abri a conta de outras obrigações e me deparei, né, com essa rubrica aqui, nota promissória, né? Provavelmente isso aqui deve ser algum empréstimo de sócio, alguma coisa assim, que a empresa fez lá pelos idos de 2022, mas quitou, honrou, e isso é que dava uma estrutura financeira bem interessante sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro, né? Quando a necessidade de capital de giro ela é negativa, esse fato ajuda a financiar o caixa da empresa e ajuda a financiar também os investimentos de longo prazo. Então é uma situação cômoda, né? Mas no caso da Brisanet, ela perdeu qualidade e hoje ela tem uma necessidade de capital de giro praticamente zerada. Ou seja, à medida que aumenta o faturamento, ela não precisa de dinheiro para financiar a operação, né? O grande problema dela não está na necessidade de capital de giro, está no capital de giro próprio. Vamos lá dar uma olhadinha no capital de giro. O capital de giro próprio da Brisanet, ele é negativo hoje em 132 milhões de reais. E isso decorre, meus amigos, do forte volume de investimento que a empresa fez nos últimos anos, né? Observem vocês que uma empresa que fatura aí na faixa de 1,5 bilhões de reais, né? Ao longo aí de 3 anos, de 2022 para 2024, investiu 1,2 bilhão de reais. Esta é a variação da conta do imobilizado de 2022 para 2025, tá? 1,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. É uma empresa que precisa de muito dinheiro para aumentar a sua rede, espalhar a fibra, né? Fazer investimento para conseguir atender mais clientes. E esse dinheiro foi financiado de que forma? Meus amigos, foi financiado por empréstimos e financiamentos de longo prazo, algo em torno de 450 milhões de reais aqui no mouse, e foi financiado também por uma reserva de lucros aqui de 150 milhões de reais. Mas é insuficiente, né? Se ela investiu 1,2 bilhão de reais, né? Aqui, sob o ponto de vista da origem do recurso, a gente só tem mais ou menos aqui 600 milhões de reais, né? Como é que ela fez isso? Né? Mas esse dinheiro saiu do curto prazo. E é por isso que o saldo de tesouraria dela é negativo, tá? É uma empresa que tem uma necessidade de investimento muito grande na sua rede, né? Rede de fibra, na sua estrutura, né? E ela não tem dinheiro de longo prazo, ela não tem dinheiro barato, né? Ela não tem empréstimos de longo prazo em volume satisfatório e ela também não tem um patrimônio líquido, né? Reservas acumuladas de resultados operacionais que ajudam a financiar a operação. Então, como a necessidade, o investimento foi muito grande, né? Mais do que ela conseguia financiar, né? Ela financiou o que dava com dinheiro de longo prazo e o que faltou, ela correu no banco, ela dilapidou a sua estrutura financeira de curto prazo, né? Inclusive se alavancou no curto prazo para conseguir financiar os investimentos de longo prazo. Olha que frase tenebrosa, né? Ela utilizou recurso de curto prazo para financiar investimento de longo prazo. Em relação à performance operacional, nós percebemos que ela é uma empresa até bacaninha, tá? Teve crescimento de faturamento relevante, né? Saindo aqui de 950 milhões, batendo 1,4 bi, né? Em apenas 2 anos. O CMV parece que está bem administrado aqui, sempre na faixa dos 55%. E é uma empresa que vai te entregar um EBIT aí na faixa dos 15%, tá? Um lucro líquido, algo em torno de 5%, 6%. É isso que essa empresa pode oferecer. O ponto negativo dela, pessoal, é que grande parte do EBIT, né? E aqui em 2024 a empresa gerou aqui 190 milhões de EBIT, mas 113 milhões foram consumidos pelo resultado financeiro negativo, né? É uma empresa que está endividada, né? E aí o resultado, na última linha, o lucro líquido dela fica bem comprometido, ok? Para 2025 a situação vai ser até pior, tá? Porque no primeiro semestre ela já teve um resultado financeiro negativo de 85 milhões de reais, tá? Então, assim, sob o ponto de vista da performance, é uma empresa bacana, mas que tem um problema chamado endividamento, que gera um outro problema que chama resultado financeiro negativo, que está corroendo as margens na última linha. E é por isso, pessoal, que quando a gente abre o endividamento da empresa, né,
Apesar de ser uma empresa que tem aí 77% do endividamento no longo prazo, né? Ela tem também dinheiro de curto prazo, igual eu mostrei para vocês anteriormente, algo em torno de 450 milhões de reais. E é com esse dinheiro que ela vive, que ela financia a sua operação de curto prazo e paga parte dos seus investimentos de longo prazo, né? É uma empresa que tem uma estrutura altamente endividada. O coeficiente dívida líquida dividido pelo EBIT está em torno de 7, né? Muita coisa, né? Uma empresa que tem uma dívida líquida em 2024 de 1,3 bi e um EBIT de 192. Se você divide um pelo outro, dá o 7. Meu amigo, se você acha que isso aqui é ruim, é porque você não esperou 2025 terminar, tá? O endividamento da empresa aumentou, passou para 1,6 bilhão de reais e o EBIT vai diminuir principalmente em função do resultado financeiro. Então você pode escrever que esse indicador dívida líquida dividido pelo EBIT em 2025 deve beirar os 9, e isso é muito ruim, e esse é um dos motivos que justificam a falta de interesse do mercado financeiro pela Brisanet. Sobre a Brisanet, eu recomendo muita cautela, principalmente em virtude da sua estrutura financeira, que é muito ruim. Nós vimos que a Brisanet tem capital de giro próprio negativo e tem saldo de tesouraria também negativo, né? Então, a pouca liquidez que essa empresa tem, ela vem de empréstimos e financiamentos de curto prazo. O seu capital de giro, ele vem diminuindo ano após ano, né? E isso é muito ruim. A Brisanet hoje, ela está sobre o que a gente chama de efeito tesoura, né? Quando o capital de giro próprio, ele cruza a necessidade de capital de giro e a empresa fica totalmente dependente de empréstimos de curto prazo. Se tivermos um problema, algum evento, algum cisne negro aí no mercado financeiro e que as fontes de financiamento de curto prazo sejam exauridas, essa empresa entra numa espiral de inadimplência de forma imediata, ok? Mas por que essa empresa tem uma estrutura de capital de giro tão fraca, né? Principalmente porque é uma empresa que precisa investir muito. E ela investiu, cara, né? Ao longo desses anos aí, 2022, 2023 e 2024, essa empresa investiu praticamente 1,2 bilhão de reais na sua rede de dados, nas estruturas que ela tem, no sistema de cabeamento, para levar a internet, né, dado e voz aí para todos os estados aí onde ela atua. Mas esse investimento ele foi desproporcional à sua capacidade de financiamento. Se nós temos um investimento desse porte de 1,2, você fica pensando de onde que veio o dinheiro, né? Mais ou menos desses 1,2 bilhão de reais, 450 milhões de reais veio de empréstimos de longo prazo. Algo em torno de 150 veio da sua própria estrutura de longo prazo, né, do seu patrimônio líquido, esse tipo de coisa. Mas para viabilizar, para fechar a conta, faltaria ainda algo em torno de 600 milhões de reais. E esse dinheiro veio da tesouraria, cara. E é por isso que o caixa dessa empresa, que já foi forte, beirou lá os seus 500 milhões de reais, hoje está negativo em 100 milhões de reais. Então é isso. É uma empresa que ela cresceu sob o ponto de vista do faturamento, cresceu sob o ponto de vista da estrutura, fez muitos investimentos, mas não tem dinheiro para isso, cara, né? E como ela não tem, ela pegou dinheiro emprestado e dilapidou o seu caixa, né? E hoje ela tem uma situação financeira muito ruim, tá? É uma empresa endividada? Sim, para piorar, ela é uma empresa endividada, tem uma dívida líquida de algo em torno de 1,7 bilhão de reais, né? E ela gera um EBIT fraco, cara. O EBIT dela está na faixa dos 200 milhões. Então isso significa que em 2024 a empresa teve um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 7. Só lembrando que o ideal seria 1, né? Ela precisa de 7 anos para quitar, né, a sua dívida líquida se ela utilizar 100% do seu EBIT. Agora, se você está pensando que isso é ruim, vai ficar pior. Para 2025, eu presumo que essa empresa tenha um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de algo em torno de 8,5 vezes, né? Beleza? E para piorar também, seus resultados operacionais são fracos, né? Pensar em Brisanet é saber que essa empresa vai faturar em 2025 algo em torno de 1,8 bilhão de reais, vai deixar um EBIT na faixa dos 13 e um lucro líquido, cara, esse ano de 2025, pelas minhas continhas,
deve chegar no máximo a 4%, não vai passar disso, né? Principalmente porque esse alto endividamento está trazendo um resultado financeiro muito relevante. Em 2024, ela já deixou na mesa algo em torno de 113 milhões de reais, tá? Resultado financeiro negativo. Para 2025, cara, em 6 meses, o resultado financeiro negativo dela foi de 85. Então vai chegar fácil, fácil nos 170, 180 milhões de reais. E aí vai arrebentar com o lucro líquido dela, tá? Beleza? Então nós temos uma empresa que, ao meu ver, deu uma passada maior que as pernas. E essa passada trouxe um endividamento muito grande, desestruturou a sua estrutura financeira e comprometeu os seus resultados na última linha, que é o que importa, que é o lucro líquido, tá? Então, eu recomendo que você tenha muita cautela. E eu, não preciso nem falar, né? Mas vou falar. Eu, enquanto investidor, estou fora. Em hipótese alguma, vou investir em Brisanet. E a outra small cap, meus amigos, é a Autona Engenharia Industrial. Essa turma mexe com caldeiraria, peças industriais, esse tipo de coisa. E quando eu peguei o balanço dessa empresa, né, a gente já percebe algumas características interessantes, né? Em primeiro lugar, é uma empresa que tem uma estrutura de capital melhor que a Brisanet, ok? Mas tem alguns pontos aqui que merecem atenção, tá? Existe um risco relativo de liquidez. É uma empresa que tem saldo de tesouraria sempre negativo, mas ao menos ela tem um capital de giro positivo, tá? Mas o grande problema da Autona é que ela tem uma necessidade de capital de giro bem elevada para o tipo de empresa que é, beleza? Mas vamos lá, eu peguei essas informações e coloquei no gráfico, porque o gráfico ele é sensacional, como eu já disse, porque ele evidencia as tendências. E quando nós analisamos o gráfico, né, pessoal, nós temos essa formação, na qual a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, é soberana e está lá em cima. O capital de giro ele tem um nível inferior à necessidade de capital de giro, e isso é ruim, né, pessoal? Mas por quê? Porque a empresa não consegue financiar as suas operações com dinheiro próprio, né? Ela tem que procurar dinheiro de terceiro e, no caso, ela pega um pouquinho de dinheiro de banco, né, emprestado, e é por isso que a linha amarela, que é o saldo de tesouraria, está abaixo de zero. Então, o que dita a regra na Autona é a seguinte: ela tem uma necessidade de capital de giro alta, tão alta que o capital de giro próprio que a empresa possui não consegue financiar 100% da sua necessidade de capital de giro. Então, a empresa tem que se recorrer, se valer de empréstimos de curto prazo. O saldo de tesouraria, pessoal, evidencia essa situação, né? Sempre negativo. Em dezembro de 24, batendo 70 milhões de reais. Agora, em 2025, batendo 54 milhões de reais, né? E mostra aqui os empréstimos de curto prazo que realmente financiam a empresa, né? A gente pode constatar isso, pessoal, só pelo fato da gente comparar o saldo de empréstimos, né, com o saldo de caixas e aplicações financeiras de curto prazo, né? Esse dinheiro que a empresa tem aqui, pessoal, aqui, ó, 11 milhões de reais de caixa e 193 mil reais de aplicações financeiras, é um dinheiro que vem de empréstimo de curto prazo, né? Olha aqui, 66 mil. Então, o dia a dia da Autona é financiado com dinheiro de curto prazo, beleza? Essa aqui é a necessidade de capital de giro da empresa, abertinha, tá, pessoal? Mas, em primeiro lugar, eu queria salientar que o crescimento da necessidade de capital de giro da empresa está crescendo de uma forma mais forte que a receita, tá? A receita cresceu de 2019 até 2024, 89%, mas a necessidade de capital de giro cresceu em 160%, beleza? Qual é a causa raiz, a fonte desse crescimento da necessidade de capital de giro? Principalmente na conta de estoques, né? Os estoques estão girando de forma mais lenta. Lá em 2019 eles giravam em 41 dias, agora está girando em 76 dias, né? Mas, meu amigo, por que será que a necessidade de capital de giro da Autona é tão alta? Vamos lá. Em primeiro lugar, para deixar bem claro, é estrutural. Não é uma característica da Autona, é uma característica do setor de caldeiraria, de estruturas metálicas, de fabricação de peças industriais metálicas, né? Mas por quê? Principalmente pelo fato de que o principal insumo da Autona é o aço, ok? E aí, o que acontece com o aço? Ninguém dá prazo para pagar, cara. E é por isso que
a conta de fornecedores tem saldos muito pequenos, né? Inclusive o giro, né, o prazo médio de pagamento que ela consegue na compra do aço, né, dos seus fornecedores é muito baixo, em torno de 15 a 20 dias, tá ok? Por outro lado, como o aço é algo muito caro, ele provoca uma valorização muito grande nas contas de estoque. Percebam vocês que ela tem 100 milhões de reais em estoques agora em 2024. Isso para a Autôna é muita coisa. O contas a receber da empresa também, né, valorizado em 117 milhões de reais, com um giro de 74 dias. Né? Então a Autôna ela tem como seu principal insumo, né, o aço, e o aço, né, historicamente, é um produto na qual os fornecedores de aço não dão muito prazo para efetuar o pagamento. A maioria das compras é à vista, né? E quando ela coloca para dentro, ela valoriza de forma muito forte os seus estoques de contas a receber. Então, o que acontece? A necessidade de capital de giro da Autôna, ela é alta e ela é estrutural. É uma característica do setor. E quando eu analiso o capital de giro da empresa, pessoal, eu percebo que ele é bem baixinho, né? Está aqui na faixa dos 30 milhões de reais. 30, 40 milhões de reais, né? Mas vamos lá. A Autôna, nos últimos anos, né, de 2019 para cá, fez vultosos investimentos no seu imobilizado. E a gente percebe isso quando a gente analisa a variação da conta do imobilizado, né? Aqui no mouse, né? Que saiu de 190 milhões de reais e bateu 246, né? Quando a gente computa, né, os investimentos, o intangível imobilizado, ao longo desses anos a empresa investiu aí algo em torno de 145 milhões de reais. Então é uma empresa que está melhorando passo a passo a sua estrutura produtiva, beleza? Agora, a pergunta que fica é a seguinte: de onde que vem esse dinheiro? A Autôna pegou esse dinheiro de empréstimos de longo prazo? Não, pessoal. Olha a conta de empréstimos de longo prazo, super baixinha, na faixa dos 30 milhões de reais, nem tem variação relevante ao longo desses anos todos, de 2019 para 2024. Esse investimento que a empresa fez na sua estrutura produtiva, ele foi financiado com a conta de reservas de lucro e pelo capital social, tá? Então é por isso que essa empresa tem um capital de giro muito módico, né? O investimento que foi necessário fazer na sua estrutura produtiva, nas contas de investimento imobilizado e intangível, ele foi financiado exclusivamente pelo capital social e pelas reservas de lucro, de forma autônoma. A empresa não se alavancou para melhorar a sua estrutura produtiva. E é por isso que o seu capital de giro ficou estabilizado aqui, né? Eu, se fosse administrador, dava um jeitinho de conseguir mais alguns empréstimos de longo prazo, né? Uns 30 milhões seria suficiente, 30, 40 milhões, para jogar essa conta do capital de giro em níveis mais elevados e diminuir o saldo de tesouraria, tá? Beleza? Então, num primeiro momento, quando eu avalio o saldo de tesouraria, eu tenho uma visão ruim. Quando eu analiso a necessidade de capital de giro, né, assim, um sentimento neutro, né? Mas quando eu analiso o capital de giro, eu percebo que a estrutura financeira dela que lá no início eu falei que ela era de risco, mas ela é de risco por opção da empresa, não por necessidade, né? Não por impossibilidade de conseguir empréstimos de longo prazo, né? É uma empresa que tem feito investimentos e esses investimentos estão sendo financiados de forma autônoma, ok? Então, sob o ponto de vista do capital de giro, é uma empresa ok. E essa questão do pouco endividamento da empresa, né? Ela é referendada, ela é fortalecida quando a gente analisa a dívida líquida da empresa, ok? A Autôna tem aí, em 2024, 108 milhões de reais de dívida líquida. Para 2025 diminuiu mais ainda, está na faixa dos 85 milhões. E o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT da empresa está em 1,07, né? Isso significa o quê? Que ela precisaria de um ano para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida, né? É bem tranquilaço, né? Sob o ponto de vista do perfil da dívida, é importante a gente salientar que apenas 31% da sua dívida é de longo prazo, né? Então a empresa ela tem que fazer aqui um rearranjo do seu endividamento. Fazer alguns empréstimos de longo prazo e diminuir os empréstimos de curto prazo. Isso é fundamental, seria a minha recomendação. E quando a gente avalia, né, a performance operacional da empresa,
É aquilo, né? Faturamento crescendo de forma interessante ao longo dos anos, o CMV administrado aí na faixa dos 75%, né? E a Autona é uma empresa aí que vai te dar aí um EBIT aí na faixa dos 15%. 2024 deu até mais, deu um EBIT de 17,9, mas eu acho que o número mágico dela seria um EBIT de 15%. E como é uma empresa muito pouco endividada, né, o resultado financeiro, que é até negativo, né, em 2024 foi negativo em 20 milhões de reais, ele pouco come o EBIT. Né? Então é uma empresa que tem um lucro líquido aí na faixa de 11%, 12%. A diferença entre o EBIT e o lucro líquido é pequena, porque o resultado financeiro da empresa é negativo, mas muito pouco negativo, porque é uma empresa muito pouco endividada. E a Autona, meu amigo, qual que é a minha avaliação dessa empresa? Cara, eu gosto dessa empresa, achei uma empresa pequena, né? Ela é uma micro small cap, mas é uma empresa interessante, tá? Cara, num primeiro momento, quando eu comecei a analisar ela, eu não gostei, vou te ser sincero, né? Principalmente pelo saldo de tesouraria negativo, pelo capital de giro muito pequenininho que essa empresa tem e pela necessidade de capital de giro enorme, né? É uma empresa peculiar, cara, principalmente porque ela trabalha no segmento de peças metálicas, estruturas metálicas, caldeiraria, esse tipo de coisa, né? E para trabalhar nesse segmento, cara, tu tem que ter dinheiro, né? Principalmente porque o seu principal insumo é o aço. E o aço é caro. E o aço ele tem que ser pago com prazo de pagamento mínimo, muitas vezes à vista ou com 15 dias, né? E quando você coloca ele na sua estrutura, você tem que trabalhar esse aço, você tem que ter estoque, você dá prazo para o seu cliente. E o aço, como ele é muito caro, ele infla o seu contas a receber, ele infla o seu estoque, e aí a sua necessidade de capital de giro ela vai lá em cima, explode, né? Então, isso é ruim, eu não gosto dessa estrutura. Né? Isso, aliado ao capital de giro da empresa, que é muito pequenininho, me dá um certo desconforto. Mas aí eu fui estudando a empresa, cara, e eu entendi que é uma empresa administrada com mão de ferro, né, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Você pega que durante esses anos todos que eu analisei, de 2019 a 2024, a empresa investiu algo em torno de 150 milhões de reais, né, na sua estrutura, né, nas formas de produção, nos meios de produção. E esses 150 milhões de reais, cara, eles foram financiados com dinheiro próprio, né? Pela capacidade da Autona de gerar resultados. Foi financiado pelas reservas e pelo capital social. Não tem empréstimo, cara. É uma empresa que ela não contratou empréstimos nenhum para financiar o seu aumento de imobilizado, né? É diferente. Geralmente as empresas se alavancam para aumentar a sua operação, mas isso não foi feito com a Autona. A Autona ela investiu dinheiro próprio, né? E é uma empresa, então, muito pouco endividada. Tem dívida líquida? Tem, cara, de 100 milhões de reais. Mas é uma empresa que no ano passado gerou um EBIT de 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. Uma empresa que tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 1. Muito baixo, né? Eu até acho que a empresa ela precisava colocar alguns empréstimos de longo prazo aí na sua estrutura de capital de giro, né, para virar o saldo de tesouraria para o positivo, ficar numa situação mais cômoda. Mas não vou discutir. Tem dado certo essa forma dela administrar. É diferente, é peculiar, mas é eficiente dentro desse segmento. Né? É uma empresa que fatura seus 600 milhões de reais, vai te entregar aí um EBIT aí na faixa dos 18% e vai te entregar um lucro líquido de 12%. A diferença entre o EBIT e o lucro líquido é muito pequena. Estou falando de 18 para 12, 6 pontos percentuais. E isso só é possível porque é uma empresa que não tem endividamento, é muito baixo. Né? O resultado financeiro dessa empresa é pífio. Em 2024, ela deixou na mesa algo em torno aí de 20 milhões de reais. Né? Essa, inclusive, é a fórmula mágica da Autona. Baixo endividamento, ela roda a empresa com capital próprio, né? Não está alavancada, né? E isso impacta de forma mínima no seu resultado financeiro. É uma empresa, né? Uma micro small cap que merece ser olhada com cuidado. Tem uma liquidez baixinha, né? Mais baixa, mas para o pequeno investidor que quiser colocar lá uma fraçãozinha pequena da sua carteira, né? 2%, 2%,
acho que vale a pena você estudar mais um pouquinho. Eu vou estudar, beleza? Vou estudar a Autona porque eu achei uma empresa bem conservadora, uma empresa que tem uma performance bacana, tá? Apesar de não ser a estrutura financeira mais, assim, que eu mais goste, né? Mas é uma empresa ok. Então, meus amigos, chegamos ao final, né? Nós temos a BrisaNet, que é uma empresa que eu acho que não compensa perder tempo com ela, e nós temos a Autona, que é uma micro small cap administrada de forma muito conservadora, uma empresa pequenininha, né? Mas que vale a pena você complementar os meus estudos, estudar mais um pouquinho, beleza? Gostou do vídeo? Já coloca aí nos comentários. Esse formato foi aprovado? Falar de duas empresas em um vídeo só? Se sim, coloca aí nos comentários, combinado? Muito obrigado, não esquece do like para fortalecer o canal. Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.